Olá, minha gente, seja bem-vindo ao nosso podcast Logos on Time. Mais uma vez estamos aqui nessa nossa segunda semana, né, nessa jornada, agora uma nova temporada do nosso podcast, com certeza trazendo para você conteúdo relevante, para você também pensar conosco a respeito das temáticas do mundo à luz da espiritualidade. E ao lado de sempre, a pessoa que me acompanha toda a vida. Tudo bem, minha gente? Prazer estar de volta. Vamos seguir juntos aqui no Logos on Time. Olha aí, Logos on Time. Você tá bem? Tô ótimo. Tá feliz comigo? Com certeza. Você olha pra mim, você me ama mesmo? Claro. Sempre. Tem que amar, né, velho? Amar por toda a vida. Aliás, você cantou isso pra mim no dia do casamento, foi? Foi. Por toda a vida. Canta aí, ó. Não, tô brincando. A gente está recebendo aqui um amigo querido, por isso a gente está aqui com essa liberdade toda, né? Um amigo querido, irmão, companheiro de trabalho, de jornada, pastor Ney Messias. Tudo bem, Ney? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo. Que alegria, que alegria. Muito bom ter você. Semana passada nós recebemos aqui o professor Jesus, conversando um pouco sobre as temáticas ali relacionadas à política, à vida e etc. E a nossa ideia é justamente de falar um pouco sobre como é que a gente está enxergando esse mundo, né? Um mundo tão cheio de coisas, cheio de novidades. De vez em quando a gente se surpreende com algumas novas coisas que emergem e a gente diz, e aí, aonde vai parar? Então vamos começar esse nosso bate-papo, primeiro falando um pouquinho sobre o pastor Ney, né? Ney Messias, pastor da Igreja Nasci para Deus, aqui em Guarulhos, uma belíssima igreja, uma igreja que é referência e que faz um excelente trabalho e que tem frentes muito fortes, né, de ação na cidade. Fala um pouquinho para a gente aí. Rapaz, a gente está servindo a Deus e a cidade. Quantos anos já na cidade? 16 anos. Uau! 16 anos em Guarulhos e tem sido um privilégio, né, poder servir ao Senhor e servindo a cidade. Isso é um desafio nosso, é um alvo nosso, é uma visão nossa que a igreja faça a diferença na cidade. Sim, sim. A Igreja Nasci para Deus hoje não é só aqui no centro, tem Pimentas, tem... Bom, hoje tem Pimentas no centro, tem no Guarapiranga, que é lá em Santo Amaro. Verdade. Mas a gente tem projeto de outras frentes, a gente está esperando um sinal de Deus, que a igreja a gente não abre, a gente implanta. É, exatamente. Então precisa de um sinal, eu acredito muito nesse sinal de Deus para ir fazer. Uhum. Você acha possível ainda viver o romantismo da igreja nos dias de hoje? Não. Na verdade, erra quem romantiza a igreja. É mesmo? E erra quem demoniza a igreja. Uhum. A gente encontra pastores, nos cafés de pastores, e sempre começa aquela conversa assim. E aí, como é que está o ministério? Ministério é cansaço, ministério é luta, né? A gente ouve muito isso. E eu não acredito que seja assim. Mas não acredito que seja um romance. Não é um conto de fadas, mas não é uma luta infindável. Né? Sim. É um campo de batalha. Sim. Paulo diz, combati o bom combate. O ministério é um combate. É o combate. Sensacional. Você percebe que esse combate ficou mais acentuado nesses últimos tempos? Porque assim, é interessante você estar falando isso e falando do campo de combate. Quando a gente analisa a história da igreja, né, a gente percebe que nos inícios ali, depois que Jesus, né, planta a igreja e os discípulos começam ali o seu trabalho, a sua trajetória, pregando o evangelho, tendo que enfrentar a fúria primeiro dos religiosos, depois também dos governantes, por aí vai, até chegar aquela época áurea ali de 60 até o ano 300, né, que a igreja tem uma intensidade de perseguição muito grande, né? Então a igreja tem desafios gigantescos. E a gente não viveu nada disso, óbvio, a gente vem de uma experiência de fé muito leve, né? Mesmo sabendo das perseguições. Você acha que hoje está mais intenso, menos intenso com respeito ao que a gente vivenciou? Então, desde criança eu estou nesse ambiente religioso, desde 5, 6 anos de idade. E a nossa batalha era batalha espiritual, mais nada. Era expulsar demônio, era mundo espiritual, mas era a nossa batalha. Hoje, eu percebo que nós entramos, eu acho que o tempo propôs isso, nós entramos, pisamos no campo, em outro tipo de batalha. Não é uma batalha física, até porque nunca foi a proposta do Evangelho, não é a proposta do Evangelho, mas uma batalha intelectual. Então a igreja precisa ser muito estratégica
em tudo que faz, porque nós entramos no campo das ideias, né? As batalhas de ideias, isso aí é um grande desafio para nós. Acredito que a perseguição não deve ser sanguinária como foi no primeiro século da igreja, né? Nos primeiros séculos, mas ela vai ser ideológica, vai ser muito mais ferrenha. Eu não sei se você viu, não sei se o Belém também viu, apareceu um autor, acho que foi o pastor José Grandão até que me mandou essa imagem, um pensador, eu não sei quem é, eu não conheço porque eu não sigo, falando sobre a possibilidade da Bíblia não existir daqui a 5 anos por ser proibida. Vocês viram isso? Um negócio meio estranho. Como se fosse proibir a Bíblia. Porque a Bíblia parece que ela tem um discurso muito inimigo da realidade de hoje. Você concorda, pastor? Sim. Na verdade, a Bíblia não é que ela seja... Eu nem penso que ela seja assim, inimiga da realidade. A palavra inimigo foi pesada, né? Mas é pesada. Na verdade, não é nem por parte da Bíblia, que quem não gosta da verdade se ofende com a verdade. Que perfeito. E a Bíblia é verdade. Se incomoda, né? Se incomoda. A pessoa se incomoda. Então, a gente vive a era do relativismo. É uma coisa impressionante que a ciência está perdendo valor. A ciência, porque as pessoas são o que elas sentem e não o que a ciência diz. Então, a gente vê que quem se incomoda com a verdade, quem não gosta da verdade se incomoda com ela. E a Bíblia é a verdade, nua e crua. A Bíblia é tão especial, a palavra de Deus é tão especial que Deus não esconde o pecado dos seus heróis. É verdade. De tão verdadeira que é. É verdade. Está registrado, né? Está registrado lá o pecado dos heróis de Deus. A gente vê o apóstolo Paulo falando. E agora, no mundo moderno, as pessoas têm suas preferências e atacam a verdade. Então, eu penso que vai ser um ponto assim de muita oração e de muita estratégia, porque vão querer mexer. Eu tenho percebido isso, não sei o quanto o que eu vou falar aqui faz sentido para vocês, mas assim, eu tenho percebido que essa violência reacionária de quem não quer ouvir o evangelho de fato está fazendo com que alguns cristãos fiquem muito cheios de dedos para falar do evangelho, mas o evangelho não expõe o pecado. Não é nem só cristão que fica cheio de dedos para falar. Muitos cristãos também estão incomodados, porque vieram para o evangelho dentro de um contexto que parece que desconheciam de alguma maneira. Então, hoje a gente vive, eu acredito que o pastor Ney viva isso também, essa realidade que parece que até dentro da nossa comunidade de fé, alguns se incomodam com a pregação do púlpito, né? Com o que é dito, com o pastoreio, com o expor. Então, não apenas quem está fora, que está exigindo, né? E que está atacando, então Deus é amor, Deus não, vamos Deus essa Bíblia é essa, a gente, no outro dia, uma famosa aí, uma celebridade, né? Do mundo artístico, trouxe isso, né? Postou isso, não é bem assim, né? Não é tudo que está na Bíblia, mas não só quem não conhece, né? O que não vive isso, mas parece que quem está dentro também está incomodado. É muito interessante isso aí, porque a gente vê na igreja hoje os incomodados e os acomodados. E aqueles que estão pregando. Então veja, temos 3 tipos de pessoas que eu estou vendo transitar na igreja. A gente vive o evangelho, muita gente está vivendo o evangelho 3S, né? Salvo, sentado. A pessoa está salva, ela está sentada e satisfeita. Como a Geisiana falou, a pessoa ouve o evangelho e fica incomodado com o que está sendo pregado. Como é que pode? Só que as pessoas esqueceram que Deus não precisa de advogados. Jesus não chamou a gente para ser advogado dele, ele chamou a gente para ser testemunho. Olha aí. Então tem gente querendo ser advogado de Deus. Peraí, eu sou evangélico, mas eu não concordo com essa pregação, não concordo com isso. Né? A gente vê muito disso hoje. E é um fator que está lá em Apocalipse, e eu acho que vai ser um divisor de águas. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Vamos viver desse tempo. Meu Deus. Quem é sujo, que suje-se mais ainda. A gente está pisando nesse território existencial. Eu penso que é um novo patamar, uma nova estação da humanidade em si. Você acha que essa é a razão porque alguns
cristãos até ícones dentro do evangelho, dentro do ambiente cristão, se torna famoso, daqui a pouco ele renega a fé e vai para um ambiente totalmente secular. Teria relação com essa sua fala? Eu acredito que sim. Ou talvez a resposta das pessoas, como a pastora falou, a resposta das pessoas, o estar incomodado com a pregação verdadeira do Evangelho já seja fruto de alguns ícones que vieram construindo esse Evangelho adocicado. Né? E aí, um Evangelho adocicado para satisfazer o ouvido, né? Como está em Timóteo, né? Nos dias, haverão dias que os homens terão comichões em seus ouvidos, né? E vão querer ouvir discurso que agradem a si mesmo. Então, isso pode ser fruto também de uma construção de um evangelho pregado, adocicado, para ser aceito por todos. E parece que é um resultado também de uma conquista, que é errada, de uma geração, por exemplo. Eu estou pensando aqui, você até citou, nós não vivemos, né, na época de uma perseguição de fato, né, a igreja não sofreu isso, a gente vem. Mas, por exemplo, a minha geração é uma geração que se via de alguma maneira perseguida pelo preconceito, né? Na escola, ser crente era ser quadrado, careta. Eu, principalmente, por exemplo, eu sou da geração que da Assembleia de Deus conservadora. Então, eu era a única menina na classe de saia, porque não podia usar calça, só eu tenho 45 anos só, né? Mas já era essa geração. E parece que nós celebramos uma conquista de um evangelho que depois disso atraiu, então era legal falar, olha, fulana se converteu, o artista tal, e aí depois que a gente traz, parece que aí vem o açúcar, né? Aí porque precisa agora, de alguma maneira, acomodar isso, amoldar, e acho que daí a gente começou então a se permitir, dar uma relativizada e ter assim, uma preocupação exagerada, tá agradando, não tá? E quem não se adequou a isso, precisou, como a Alice falou, não é aqui, o meu lugar é lá no mundo secular. Eu vou viver Jesus, vou falar Jesus no meio, né? E que virou. Deixei de ser evangélico. Essa coisa, bom, se fosse pelo menos do ponto de vista sistemático, assim, olha, aquele sistema, tal, isso e aquilo, que eu realmente não sei o que a pessoa está dizendo quando ela diz, não sou evangélico, porque eu sou evangélico. O evangelho me move. Então eu não sei quando a pessoa diz não sou evangélico, o que ela está querendo dizer. Será que está querendo falar de estrutura, sistema? Eu não sei. E fico preocupado, porque quando eu ouço alguém dizer isso, eu digo, se um líder, um influente, um ícone, um sei lá o que, um artista, ele começa a dizer, eu não sou evangélico, eu posso viver a minha vida cristã independente da realidade da igreja, está complicado, né? Como é que a gente lida com isso? Tem um texto de Paulo que eu acho ele sensacional, que se encaixa muito bem nisso, quando ele diz assim, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de amor, poder e equilíbrio. O equilíbrio, acho que mais do que nunca a igreja vai precisar transitar no equilíbrio. Esse equilíbrio que o Espírito Santo traz, de não ser um ambiente de regras, como foi no passado, e como espalhou muita gente, e também não ser um ambiente a regras, né, contra a regra. A igreja tem as suas normas, mas não a igreja, a palavra tem as suas normas. Sim. E eu concordo com isso. É impossível a pessoa não ser evangélico, ser evangélico sem eu dizer que não é evangélico fora do corpo de Cristo, fora do corpo da igreja. Não precisa da igreja. Não comungo dessa mesma fé, não comungo da igreja, eu acho que A igreja está fazendo, não sei como é que você está analisando isso, nós como igreja, né? Temos nos preocupado mesmo com os desigrejados ou a gente está olhando para eles só com tom crítico, dizendo, esses coitados aí, saíram da igreja? Então, eu não costumo criticar os desigrejados. Na verdade, eles apontam uma deficiência nossa. A gente tem que ouvir. Acho que mais ou menos assim, quando alguém sai da nossa membresia da igreja, falando de igreja, a pessoa sai e aponta uma crítica. Os mais coerentes dão motivo por que estão saindo. Poxa, saí, por causa disso.
E a gente, às vezes, pega a crítica e joga na lata do lixo. Isso. Enquanto que devemos olhar a crítica como, peraí, isso é um ponto de melhoria, isso é uma oportunidade de melhoria. Isso deve me incomodar para eu refletir. Exatamente. Acredito que esse grande povoado, né, que a gente chama de desigrejado, eles são um ponto de inflexão para nós sabermos onde que a igreja está errando. Né? O que a gente fez, qual é o modelo, qual é o sistema. E de fato a gente vê muito desequilíbrio por aí. Nós vemos muita manipulação espiritual, manipulação religiosa. Em nome da religião, pastores manipulam, ditam regras, comandam as pessoas. E aí surge o desigrejado, a figura. Acho que eles apontam para nós uma luz para a gente ver onde a gente está errando. Claro que pode, eu penso que talvez a grande maioria seja assim, porque apontam para um erro nosso. Tem também aqueles que aí a gente volta no que a gente estava falando antes. Pessoas, por exemplo, nós já tivemos experiências de pessoas que não se permitiram, não aceitaram o confronto da palavra, da verdade, como a gente estava falando. Então, eu não quero que você se meta. Eu não quero ouvir isso, eu não quero ser chamado a atenção, eu não quero ser, então eu vou sair. E aí acaba não se envolvendo mais em lugar nenhum, né? Não se permitindo. Então eu penso que talvez exista também este grupo, né? E aí até voltando quando eu estava falando dessa questão de quando a gente tentou conquistar algo, por exemplo, eu mesmo que venho desse contexto de um conservadorismo desnecessário, posso falar aqui com liberdade, com todo respeito à história, sou assembleana, enfim, mas porque parece que hoje, quando a gente traz assim, que há até uma certa confusão no que as pessoas entendem. O que é aceitar a verdade da palavra de Deus, que é única, né, e aceitar o confronto, porque quando eu disse isso, que a igreja parece que acabou tendo que se amoldar, não é a questão do costume, mas parece que a gente acabou misturando as coisas. Então vamos liberar tudo, tipo princípio, conduta. Então é só para corrigir aqui, porque senão fica parecendo que o que eu disse é que agora pode usar calça, não é isso. Sim, graças a Deus, né, que não há mais isso, mas é que parece que em algum momento alguns líderes, alguns segmentos misturaram as coisas e no embalo, ao invés de tirar a religiosidade, que de fato era nociva, tóxica e que parece que trazia uma proposta de você se preocupar só com isso aqui, a vida, né, da pessoa, a conduta, a vida do dia a dia, o relacionamento, estava tudo destruído e foi dando mau testemunho. Então, e aí eu acho que entra também um pouco, até do que a gente está falando, tanto de misturar muito tudo dentro de um pacote só, então tira tudo, vamos, receta e viver de qualquer jeito, né, que não é isso. E agora também essa questão do desafio do desigrejado. Então eu quis fazer esse parênteses só para... Não, mas faz no sentido que você para corrigir, até porque assim, nós somos realmente dessa geração. Talvez não seja o mesmo contexto, pastor Ney, que nós somos assembleanos, né, que viemos dentro de... Eu nasci, né? Até os 23 anos eu fui assembleano. Então somos da mesma geração, da geração que lutava esse preço. Mas por que tem que ser assim? Por que não, a gente tinha que pedir perdão porque jogava futebol, né? A gente tinha que pedir perdão na ceia. E a gente lutava contra isso. E foi importante lutar, né, para abrir, para a mentalidade abrir. Alguns lugares não conseguiram avançar muito, mas a grande maioria hoje na Assembleia de Deus já não mais se prende a essas questões, nessas questões menores. Mas aí você colocou bem que até que ponto essa luta, né, por esse espaço, por esse ambiente um pouco mais flexível, não abriu também demais aí a questão da postura cristã, da conduta, do caráter, né? Isso. Até porque caráter não tem nada a ver com... Exatamente, exato. Você veja, outro dia tinha um anúncio. Venha para a igreja, temos um amplo estacionamento e lugar para sua criança. Isso é uma mensagem que está se passando, né? Tipo assim, a gente vai, você vem porque a gente está pedindo, pelo amor de Deus, você precisa vir. Venha para cá. Então só mensagem, o que é? O evangelho, exato, o evangelho não é essa coisa de oferecer. Eu abri uma caixinha no Instagram, aí alguém falou assim, eu não estou feliz na igreja que eu sou, na igreja que eu faço parte. O que devo fazer? Eu respondi, olha, primeiro você precisa entender que igreja não é para fazer a gente feliz, a igreja é para fazer a gente servir a Jesus. Então, talvez as coisas estão mais... o erro está acontecendo, por que tem muito desengrejado, completamente você falou? Porque também nós, né, quando eu falo nós, eu não quero me eximir da responsabilidade do pastor, mas às vezes
Mas a igreja pregou, nós pastores pregamos o evangelho muito adocicado, vem, eu vou fazer tudo, eu vou te servir, eu vou cuidar de você. E na hora que a pessoa precisou de ouvir um princípio bíblico, ela espanou, ela falou, não, cara, isso aqui me incomoda. Mas, respondendo a tua pergunta no início, eu amo os desigrejados e faço orações que eles retornem, porque o corpo, não existe uma mão andando por aí sozinha. Se você vê uma mão sozinha, você vai levar um susto com ela. Se você vê uma boca andando sozinha, você vai levar um susto com ela. Elas têm que estar no corpo. Alguém até disse que um corpo sem braço dá até para você olhar, acha estranho, coitado, perdeu um braço. Agora um braço sem corpo é complicado, né? É fantástico. Desejada precisa voltar, a gente está esperando. Mas é uma bela reflexão, porque a tendência que nós temos é de estar num lugar, numa posição, coitadinhos, que fiquem para lá. Mas é amar, orar, isso mesmo. Uma boa reflexão, pastor. Mas você falando sobre esse perfil de igreja, eu me lembrei que eu li, eu não me lembro agora também o autor, em que contexto, mas ele falando sobre três perfis de pessoas que hoje procuram, ou que estão, né, nas comunidades da fé. É o cliente, é o doente, o enfermo e é o discípulo, né? Esses três. O cliente é aquele que chega na igreja procurando produto. Estacionamento, ele quer estacionamento, ele quer todo ele está consumindo algo. Então ele tem o direito de dizer o que ele quer consumir. Ele é um cliente. Ainda que esse algo seja um produto da fé, mas é algo que ele está consumindo. O doente é aquele que chega ali para buscar uma cura, né? uma resposta espiritual, sei lá o que, ou emocional. Ele está buscando alguma coisa e aí ele encontra aquilo ali como pronto-socorro, como um ambiente onde ele poderia estar bem acolhido, amparado, cuidado, né? E o problema do doente é quando ele não deixa as condições doentes, né? Porque ele passa 30 anos ainda querendo mesmo tipo de tratamento. Carregando a maca. Deitado em cima da maca. E aí Jesus levanta e anda e o cara continua lá deitado, esperando isso. Mas aí você tem o outro, que é o discípulo, né? Que é aquele que tem a identidade familiar, que desenvolve, que cresce, né? E gerar esse tipo de discípulo talvez seja o nosso desafio hoje, pastor Ney. Sim, eu penso que a igreja precisa ter dos três. Quando eu falo precisa, porque um trata o outro. O que faz um bom discipulador? É que ele tem alguém para transformar de doente em discípulo. O doente é que não pode permanecer naquela... Exato. Mas ele existe para... Ele existe, então é um desafio, eu vou cuidar dele, vou curar ele. O cliente. Ele pode ser atraído e ali qual o nosso desafio? Perfeito. O nosso desafio é pegar essa pessoa e transformar em um discípulo de Jesus. Eu acho que faz parte da igreja tudo isso. Então tem pessoas que conheceram o Evangelho pela dor. Ele chegou doente, chegou aflito, era uma dor num casamento, uma dor emocional ou física, ou até financeira, material. A pessoa vem, eu quero. E conheceu e de repente ele foi entendendo que o Evangelho não é sobre isso, mas tem isso. O Evangelho não é sobre ser curado, mas ele cura. O Evangelho não é sobre ser próspero, mas ele traz prosperidade. O Evangelho abre a mente. Então a pessoa vai se descobrindo, igual o trabalho. Aí entra o discipulador, aí entra o pastor, aí entra a igreja que vai transformar o doente em um discípulo, para que ele cuide de outros, vai transformar o cliente em um discípulo, para que ele restaure a outro. É o nosso sensacional. Deixa eu te perguntar outra coisa. O mundo está realmente nos combatendo, né? O mundo está furioso. Estou falando com pastores aqui agora, né? Claro que nosso podcast é um podcast geral, mas eu tenho que dizer isso. A gente está sendo confrontado no discurso, confrontado na mensagem, confrontado no posicionamento, confrontado na maneira de viver, na maneira de ser, né? E eu já disse em outras ocasiões que não tem como a gente conciliar essa amizade do mundo com o reino, porque realmente parece que não cabe mais a igreja. Você acha que não está na hora da igreja ser arrebatada? Está bem perto, né? Como sempre esteve, mas acredito que está mais perto que ontem, mas não está tão perto, assim, tem muita coisa que eu acho para ser feita, para acontecer, tem muita coisa para a gente fazer. Eu vivo com a expectativa de que Jesus volte hoje, ele volte amanhã, ele volte nos próximos dias, mas a gente tem um trajeto para passar grande ali. Por onde passaria essa trilha?
Qual seria a primeira estação dessa caminhada? A primeira estação Desse movimento que você acha que ainda tem que ser feito? Eu acho que a igreja já está enfrentando um silenciamento, ela está enfrentando uma pressão muito grande. Acho que a igreja vai enfrentar um desafio da apostasia, isso é bíblico. Então a gente não sabe qual a proporção disso, mas a Bíblia diz que vai vir um período de apostasia. A gente não sabe como é que vai ser isso, se essa apostasia já está acontecendo, né? Então, eu acho que tem esses terrenos aí que a gente vai ver mais de perto. Porque no Oriente, a igreja oriental sofre muito perseguição e ferrenha, muito mais que a gente, que não experimentamos ainda. Mas agora, no Ocidente, isso está chegando para cá, de outras maneiras, mas está chegando para cá. Você acha que a gente deveria investir um pouco mais? Você colocou no isso, fala que a pressão intelectualizada, essa coisa da luta, né? da tentativa de guerrear no mundo desse ambiente da ciência, sei lá o quê. A igreja não deveria investir um pouco mais nessa coisa também do conhecimento da ciência, para tentar confrontar esses... Eu acho que é fundamental. E eu falei no início que para as pessoas, no geral da sociedade, eles estão desprezando a ciência. Enquanto a Bíblia nunca desprezou a ciência. A Bíblia manda buscar o conhecimento. É verdade. E eu penso mais do que nunca, e estou buscando isso para levar para a igreja, é um fortalecimento no ministério infantil e de adolescentes. Porque nós estamos, quando você fala de fortalecer o conhecimento, a gente precisa fortalecer a argumentação das nossas crianças, poder de argumentação, treiná-las no contraponto. Elas estão sendo guardiadas, né? Bombardeadas o tempo inteiro. E o erro, o grande, exatamente. Aí a gente fala assim, nós apontamos que o jovem vai para a faculdade, se desviou porque eu não estava firme. Não, mas o que nós demos de argumentação? Esse é o problema. A gente não preparou ele para o embate. Onde que ele foi para lá? E aí houve, então... Ele não foi preparado. Ele não tem... Não tem argumentação, não conhece e é fato, essa bolha evangélica, né, a gente protege muito bem. Então acho que a questão de proteger nossas crianças, proteger nossos adolescentes, a proteção é trazer para eles conhecimento, em profundidade no conhecimento, argumentação, clareza, isso está acontecendo. A gente tem esses recursos hoje, né? Quer dizer, na minha época, concordo. Porque quando você colocou agora que a universidade era uma ameaça, né? Na minha época, quando eu fui para a universidade, na igreja, eu acho que só tinha eu de jovem que ousei, né? Quer dizer assim, eu vou fazer faculdade, vou para a universidade. E aí começou o desespero daqueles irmãos que me viram criado ali, né? 9 anos já pregava, estava envolvido na igreja. Aí eu chego aos meus 18, vou para a universidade, aí entra o desespero. Qual é o desespero? É só desviar. Aí foram lá para minha mãe para dizer, irmã Dalby, olha, é perigoso. Como a gente perdeu isso, né? Como a gente perdeu esse comportamento da igreja, né? Aí você vê que aquela preocupação era uma preocupação, e você coloca muito bem, de deixar dentro da bolha, como isso, mas também tem aquela coisa assim, sabe, que aquela preocupação de dizer assim, será que nós temos argumentos suficientes para confrontar aquilo que ele vai receber? E eu fui tão preparado nesse sentido que a universidade me fez mais crente do que quando eu entrei, né? Hoje, a gente está percebendo uma coisa muito, mas muito estranha. As escolas não precisam mais de faculdade. O menino vai para o ensino médio, para o ensino infantil, e daqui a pouco você diz assim, agora, o que a gente faz? A nossa ação parece que está meio tímido. Isso é um desafio para ontem. Nós treinarmos, prepararmos nossas crianças, nossos jovens. Mas aí a gente vai ter um outro problema, né? Por exemplo, vamos imaginar um cenário aqui muito lindo, que a igreja nasceu para Deus, com potência na cidade, dizer assim, vamos fazer uma escola evangélica. Quais seriam os desafios? Mas o ensino tem que ser laico. Então, intervenção de todos. A escola não pode ser confessional, no entanto, a gente sabe. Aí eu vou trazer uma fonte que está na minha frente, que é a minha fonte. As maiores universidades do mundo vieram pela igreja. As universidades, aliás, você lê o Abraham Kuyper, a Kuyper ele escreve sobre Calvino, né? Então tem um livro bem legal dele chamado Calvinismo, e o Abraham Kuyper ele traz um conteúdo
de uma palestra que ele dá na universidade, eu não sei qual universidade, ele é alemão, né? Um grande teólogo alemão. E aí ele traz deve ser na Alemanha, uma palestra falando sobre como a educação, principalmente a educação, a cultura e a educação foram inspiradas pela reforma protestante. O papel da reforma foi extraordinário. Sensacional. Para fazer com que a cultura, a ciência, e você colocou algo aqui também para mim que é muito, muito valioso, que enquanto alguns renegam a cultura, a Bíblia, aliás, renegam o conhecimento, a Bíblia incentiva o conhecimento. Busca a ciência, não tem problema. A ciência que nos afasta de Deus não é a ciência, não é esta ciência, né? É aquela lá do Éden, né? a da árvore, né? Do bem e do mal, aquela ali nos afastou de Deus, mas essa aqui não afasta. E aí tem pessoas que estão renegando, deixando de buscar esse conhecimento. E nós deixamos quando eu falo nós, na igreja, nós deixamos uma lacuna intelectual por muitos anos. Então, nossos jovens no passado não iam à faculdade e não precisa ir, Jesus está voltando, não precisa ir, vai se contaminar. E nós deixamos um buraco. E agora isso está sendo preenchido, porque tem uma geração que está buscando conhecimento, argumentação. Parece que tem um movimento agora muito interessante, né, que é o movimento dos criacionistas, dos cientistas criacionistas. Sim, tem. Passou agora, gente. Mas como aqui a gente está no podcast, não é um programa com roteiro, eu acabei não trazendo essa informação. Mas interessante sim, é um movimento de cientistas criacionistas que estão mostrando justamente agora, a partir da ciência, que a Bíblia tem razão. E a Bíblia nunca foi contra a razão, né? Fantástico. Um livro que eu li na época da adolescência, e a Bíblia tinha razão. Que falava sobre os dilúvios, até sobre esse episódio do Sol parar, né? Não foi o Sol que parou, porque o Sol não gira, quem gira é a Terra, não tem essas conversas. Mas como é que o Sol parou? Mas a Bíblia nunca foi contra a ciência, né? Pastor Ney, vamos falar de outro assunto aqui que para mim está provocando aqui, tá queimando. Participação social da igreja. Como é que você vê isso? Isso é muito importante. A igreja precisa colocar a mão nisso. Tem uma frase, acho que é do Rick Warren, não lembro o autor, mas diz o seguinte, que como é que você sabe se uma igreja é relevante ou não? Se ela sair daquele lugar, ela vai fazer falta? Então, eu olho a igreja e no contexto nosso de Nascer para Deus, trabalhando isso. A gente precisa viver de tal forma, fazer pelo lugar que estamos inseridos, de tal forma que eles sintam a nossa ausência. Como seria essa participação social? O cuidado com os necessitados, isso é uma coisa muito importante. Eu fui a uma igreja, acho que você foi lá também, e no altar da igreja estava escrito assim: era tudo sobre ele. Era tudo sobre ele. Eu fiquei, o púlpito da igreja era tudo sobre ele. Aí tinha referência bíblica lá, Mateus, pequenininho, acho que 25, não lembro o endereço exato. E quando Jesus diz assim: porque estive enfermo e não me visitastes, estive preso e não foste ver, estive com fome e não me deste de comer. Aí ele fala lá, era tudo sobre ele. Então penso que nesse contexto social, a igreja precisa colocar a mão. A gente não resolve o problema do mundo, mas resolve, ajuda quem está. Eu fiz a pergunta porque a gente sabe que tem uma corrente de pensamento que vem desde o Pacto de Lausanne, que é a questão assim, de entender que a igreja, fazendo ação social, estaria cumprindo o evangelho. Aí se desenvolveu a teologia da libertação, depois dela vem essa ramificação da missão integral, e que hoje nos causa uma certa reticência. Não que eu seja contrário à missão integral, aliás, aqui é uma questão apenas de conversa, né? Claro que eu posso dar minha opinião, mas é uma questão de conversa. Aí causa uma certa reticência essa coisa da missão integral, quando sinaliza que apenas cumprir esse papel social já estaria a igreja cumprindo o seu papel. Que se a igreja se resume a isso. Talvez, não sei se resumiria a isso, mas eles dizem isso, né? Eles dão a entender que se você socorre ao órfão e a viúva, que a verdadeira religião é qual, né? É socorrer o órfão e a viúva e abençoar o necessitado e servir o necessitado. Parou aí. Então,
Então, até que ponto a gente tem que buscar esse equilíbrio? De que maneira eu posso ter o querigma da proclamação, da ministração, associado a essa atitude social? Eu acho que tem duas coisas. Não dá para ser igreja sem compaixão. Não dá para ser um ser humano completo sem compaixão. É verdade. E a compaixão, que é esse sentimento de cuidar do outro, é que vai tirar a gente da zona de conforto. Não dá para ser igreja sem compaixão. Mas não dá também para você achar que isso é tudo e você tem que resolver o problema do mundo. Sim. Penso que o Evangelho tem de tudo e a gente precisa viver tudo que tem no Evangelho. Ele tem a renúncia, Sim. ele tem a graça do favor Sim. de Deus, ele tem o comprometimento da igreja, mas ele também tem aquela graça que Deus derrama na igreja para a igreja ganhar credibilidade com os outros através desse comprometimento. Então, penso que a igreja ter ação social é fundamental para ela ter credibilidade, porque a autoridade para pregar o Evangelho vem a partir de uma credibilidade. Sim. Então, a ação social com compaixão e que traga credibilidade no lugar que a igreja está inserida. Porque a gente não pode ser conhecido só como o povo do barulho, né? O povo do lei, como é que chama? Lei do silêncio. Que antigamente tinha muito disso, né? O povo do barulho, né? Agora a gente precisa ser o povo que eu concordo que a gente tem que de fato fazer, embora pense que a instância correta para suprir essas necessidades do povo é a instância política, né? Não necessariamente a igreja foi chamada para. A igreja tem que fazer. Mas tem coisa que chega na gente, né? Chega. E a igreja não tem como, eu acho que até pela proposta do reino, quer dizer, de um reino que não é deste mundo, que tem toda uma vivência, toda uma experiência lá inicial, né, inaugural, de que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam os preços impostos, para que todos, né, vivessem em comum aquilo que era de todos. A minha maior preocupação realmente é quando a igreja começa a pensar esse aspecto social, e por isso que eu disse que era provocadora a pergunta, porque há uma cobrança social para isso, dizendo, mas a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo. Eu estou falando, que é a opinião minha, tá? Eu sou um bate-papo, você não está dizendo que é uma ideia assim, imposta, não. Eu fico muito preocupado, porque olha só, eu fui numa determinada igreja, e aí na hora da administração das ofertas é muito interessante, eles colocam lá no telão as ações sociais que estão fazendo e tal, como se fosse um incentivo para a pessoa contribuir. Aí você chega numa outra e diz assim, olha, nós estamos com tais e tais e tais frentes de trabalho, assim, 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 como se isso fosse a razão pela qual as pessoas deveriam estar ali. A minha preocupação é até que ponto a gente preocupar demais com essas questões não tira o foco principal da igreja, não tira o propósito da igreja. Essa é a minha preocupação. Então eu concordo plenamente contigo, a igreja tem que fazer mesmo, né? Ela não pode deixar de fazer, ela tem que ser relevante, mas a relevância não é só social, né? Sim. O impacto espiritual que, para mim, se, por exemplo, uma igreja nascer para Deus fecha, que o Senhor nos livre disso, não aconteceria porque é do Senhor, mas, digamos, se ela sai daquele lugar, o impacto espiritual que tem que ser notado, né, percebido. Opa, houve uma barra espiritual aqui. O que está acontecendo aqui nesse ambiente, né? Porque houve uma mexida espiritual. E aí a minha preocupação é porque a gente está vendo agora, pastor, essa corrente assim, pressionada demais, de você tem que ser relevante socialmente, fazendo ação social, quando às vezes você diz, olha, mas esse é realmente o objetivo, é o foco. Acredito até que se tem que tomar um cuidado com esse extremo que você está falando, porque Jesus também ensinou que a tua mão esquerda não vejo o que a mão direita faz. Então, a igreja não precisa ficar expondo o tempo como todo o que faz. Exatamente. Ou como se isso fosse assim, olha, a gente tem que andar no cabresto da sociedade, que a sociedade está exigindo isso. Não, a gente anda debaixo da orientação de Deus. Faz por causa do propósito. Faz por causa do que é o reino de Deus. E derrama esse amor, mas não como a única coisa a ser feita. Concordo plenamente, acho que a gente tem que deixar isso aqui bem frisado, que a sociedade precisa saber qual é o papel da igreja. O papel da igreja não é fazer o que a política tem que fazer. O papel da igreja não é cumprir um programa social. Sim. O papel da igreja é outro, ele é espiritual. Agora ele pode, exatamente, não é resolver problemas de políticas públicas. Ela pode ajudar como um braço poderoso? Sim.
ela pode atender de uma demanda até mais acessível, sim, porque ela está em contato com o povo. Exato. Mas não é o papel dela. Porque quando Faz de forma voluntária. Isso. Porque quando a sociedade começa a cobrar isso, e eu estou falando isso, vamos lá, deixa eu aprofundar isso aqui contigo com uma temática que para mim me preocupou muito. Eu tenho um amigo, pastor, que passou por um processo comigo no ano passado e ele me partilha uma situação lá no interior do Mato Grosso. Olha bem, no interior do Mato Grosso, em que a Câmara Municipal, a Câmara Municipal, apresenta um projeto de lei para que todas as igrejas fossem obrigadas a usar 10% de suas receitas nas ações sociais. Taxação. Uma taxação indireta. 10% das receitas teriam que ser para as ações sociais. Teoricamente não é lindo? Não é aprovado? Não é louvado? Poxa, a igreja, 10% da receita da igreja será para isso. Por trás disso, você tem dois grandes problemas, na minha opinião. Problema número 1 é uma ingerência administrativa, porque para você saber se 10% está sendo aplicado ou não, você vai ter que oferecer todo esse ambiente interno de administração para que alguém faça esse acompanhamento. Segundo, é uma desvirtuação do propósito. Eu não tenho que ser obrigado a fazer, você colocou bem, eu tenho que fazer por voluntariedade, por generosidade, pelo amor, né? Pela causa que me move, né? Se essa causa me move, se o evangelho me move, eu vou fazer, mas não para ser obrigado. E isso a sociedade não está compreendendo, você concorda? Concordo. É mais ou menos o que o bom samaritano fez. Foi, pegou, tirou da zona de perigo, botou no hospitalinho e falou, eu volto. Isso. Até pagou, mas eu volto, vou cuidar de outra coisa, eu volto. Exatamente. Tudo bem que a aplicação teológica é uma outra coisa, mas é mais ou menos importante. isso. Se a pessoa está na zona de perigo, você tira ela, cuida dela. Isso. Mas não é como um papel obrigatório, Isso. faz por amor. Como se fosse o papel principal da igreja, né? Faz parte de. Faz parte. O pacote da salvação. Vai viver como se fossem oprimidos, né? Por uma regra, e não é isso, né? Não é isso que a igreja... Por uma imposição fora, né? Olha, a gente já está vivendo uma época em que as pessoas querem dizer o que a igreja tem que fazer, elas querem dizer o que o pastor tem que fazer, elas falar quem tem que falar e o que a Bíblia deve dizer. Agora tem gente querendo reescrever a Bíblia, pastor. A gente vai ficar debaixo de uma opressão mesmo, né? E viver assim, se a gente não se policiar, a gente vai entrar na onda. A gente percebe que existem pastores que estão opressos, preocupados para dar um resultado e não para cumprir uma missão. Tem uma diferença disso. Isso é muito grave. E Jesus deixou tudo muito claro. Né? Jesus deixou tudo muito claro. Quando ele fala do discipulado, ele fala, qual é o capitão, o comandante que sai para uma guerra sem fazer contagem do seu exército? Qual é o homem que constrói uma torre sem antes fazer o orçamento, para ver se vai ter recurso para terminar? E ali o contexto é discipulado. O contexto ali é igreja. Sensacional. O contexto ali é cristianismo. Então, Jesus nunca romantizou nada para a gente. Vocês vão ser perseguidos, vocês terão aflições, não vai ser fácil, mas eu estarei com vocês. E a garantia é essa, eu estarei com vocês. Quero voltar a esse assunto já, mas deixa eu continuar falando contigo aqui, que eu queria falar um pouco sobre o pastor Ney, marido e pai. Rapaz. Marido só perguntando para André. Aliás, um abraço para a pastora André, escritora, tem aí um trabalho lindo também, que eu tive a alegria de poder acompanhar, né? O livro Salve-se do que fizeram com você. Aliás, podia trazê-la aqui para a gente conversar sobre isso, né? Será muito importante a gente falar um pouco sobre essas demandas. Aí eu coloco as duas para conversar, duas psicólogas, né? Elas conversam e a gente fica só nos bastidores. Mas muito interessante, Deus abençoe a pastora André. Mas aí eu sei que ela vai falar, agora eu quero ouvir você, né? O casamento, a gente pensa assim, que o casamento não é perfeito, ele é saudável. Ele precisa ser suficiente, porque nada é perfeito. Então, eu procuro viver de tal forma que eu tenha a proposta de um casamento saudável. Mas casamento saudável, ele tem tudo que o corpo precisa ser cuidado. Acho muito legal a analogia do casamento como uma terceira pessoa. Então eu cuido de mim, a Andréa cuida dela, mas nós dois juntos cuidamos do casamento. Porque é uma terceira pessoa e ela precisa de cuidados. E eu penso que o que
traz vida para um casamento, que salva um casamento, não é o amor. E as pessoas colocam tudo na conta do amor. Outros colocam tudo na conta de Deus. Deus vai salvar meu casamento. Deus salva meu casamento. É o amor, não, porque a gente se ama. Ou outros colocam tudo na certidão de casamento. Agora eu sou casado, então... Na lei. Estou casado. Acabou. Não tem... E põe essa responsabilidade na vida do outro. E eu li uma frase e guardei. Onde tem um folgado, sempre haverá um sufocado. Eita! Então, quando a pessoa põe o casamento dela na conta do amor, é porque ela está com propensão a ser um folgado. Quando ela põe o casamento dela na conta de uma certidão, é porque ela já está com a ideia de ser folgada. Quando põe na conta de Deus, a mesma coisa. Então, o casamento é uma responsabilidade do casal, dos dois, de cuidar dessa terceira pessoa, de alimentar. E eu não estou dizendo com isso que eu sou perfeito, mas eu procuro tratar o meu casamento dessa forma. Eu preciso cuidar dessa terceira pessoa. E André faz isso melhor que eu. Parabéns, que lindo. Muito bom. Que bom ouvir sobre essa questão de não ser perfeito, porque a gente também gosta sempre de dizer isso. Quando há esse discurso muito sublimado, 100% sublimado, nós nunca brigamos, nós nunca, nós somos aqui um casal, você afasta, eu penso que ainda mais aquelas pessoas que precisam ser tratadas e precisam dessa inspiração. Saudável significa que às vezes você precisa cuidar de algo que adoeceu e precisa curar. Porque a dinâmica do relacionamento é assim, então existe uma vida, e onde tem vida tem vulnerabilidades também. A sua ilustração perfeita. Então, os dois também precisam cuidar dessa terceira pessoa. Eu vi alguém falar sobre essa questão e eu achei muito rico, que você não pode aniquilar a tua individualidade, mesmo no contexto da conjugalidade. Você está junto, está vivendo como cônjuge, conjugalmente, mas você também não mata essa sua espiritualidade. Esse cuidado pessoal, você disse assim, eu cuido de mim, André dela e nós dois do casamento. Isso. Esse cuidado pessoal... Eu cuido dela, ela cuida de mim. Tá ok. Mas eu cuido de mim, ela cuida dela, nós dois cuidamos do casamento, um cuida do outro, porque cuidar do casamento é um cuidar do outro. Ok. E aí, a questão é a seguinte, qual é o limite desse cuidar de mim e o cuidar dela? É assim. Se André está doente, eu também estou doente. Ainda que eu esteja saudável. Se ela está bem, eu estou bem. E eu sei que ela funciona assim também. Eu acho que não tem bem um limite, porque os dois são uma só carne. Então, se tem alguma coisa que não está bom para ela, não está bom para mim. Eu não sei o que é, mas... Perfeito. E às vezes ela dá uma trancada que ninguém percebe, mas eu percebo. Eu falo, cara, eu estou casado há 31 anos. Então eu falo, alguma coisa não está bem. E às vezes eu dou essa travada, alguma coisa não está bem. Então eu penso que o problema de um é o problema do outro. E a gente está junto. O casal fica junto e misturado. Não tem mais como tirar. Perfeito. Não, até porque eu penso, eu fiz essa pergunta porque às vezes a gente percebe que essa individualidade meio que acentuada demais, de um que minha vida, deixa ela, ou então ela preocupa minha vida, deixa ele. Parece que perde um pouco essa coisa da conexão do próprio casamento, da cumplicidade, de um olhar para o outro, de um entender o outro. Acho que isso é muito, muito valoroso. Ouvir você, como disse meu bem, e ouvir a tua confissão de imperfeição é ótimo, Isso nos identifica, Nós iguais, Já teve vezes eu estar dirigindo e ela está lá falando que o ex ninguém falar, não é prático. Eu vou desligar o ex. Eu pensei que era só a minha esposa. Peraí, vou desligar aqui. Você fala assim. Não, que vai errar. Então deixa ele falar. Então tá bom. É isso. Meu Deus. Isso é uma das coisinhas, mas isso é tão bom, a gente reconhecer isso e poder falar sobre isso para outros. E as pessoas vão dizer, eles também têm os mesmos perrengues que a gente, E a gente saber que a gente vai poder ajudá-los, inspirá-los.
Apesar das nossas imperfeições. E o que eu vejo lindo nisso é que a gente está aqui, inclusive, falando, né? Porque o nosso podcast tem essa preocupação de mostrar mesmo a espiritualidade das coisas e a espiritualidade dessa relação. Eu digo que a espiritualidade do casamento está justamente no propósito, né, que você constrói quando você identifica ou se identifica no outro, né, e a partir dos dois agora vocês têm um propósito que está tão acima de todas essas questões que essas questões elas passam a ser apenas algo saudável também de lidar. Né? Então eu lido com isso com sabedoria, não deixando que essas questões sejam evoluam, né? Elas se agigantem de tal forma que elas vão prejudicar essa caminhada e aí é possível então reverter até as crises, né, pastor? Penso que casamento tem que andar sempre resolvido, sempre fazendo. De vez em quando o André me chama, cara, entra no quarto, tranca a porta e fala, ih, B.O. Boletim de ocorrência, o que eu fiz? Já fico pensando, enquanto ela vai no cara, o que eu fiz? E às vezes também fala, eu preciso falar contigo. Então tem que andar resolvendo sempre, porque senão vai acumulando. Eu costumo dizer que tem casal que vive essa coisa assim, vamos botar uma pedra em cima disso, vamos colocando pedra, coloca a pedra em cima de tudo e não resolve. Então um monte de pedra vira um muro. Olha aí. Aí qualquer coisinha de nada, o Waze agiganta de um jeito, mas vocês estão brigados por causa que, não foi, tudo começou com isso, não começou com isso, não começou com a continha, começou com um monte de pedra que está lá, não resolvida. Olha isso. Então eu penso que isso aí é fundamental no casamento. Esse tema assim, da espiritualidade na nossa vida como um todo é muito interessante porque a gente só tem uma vida, né? A espiritualidade está em tudo. Se a gente não traz a espiritualidade para o dia a dia, você está vivendo o quê? Tem gente que diz, minha vida espiritual, minha vida secular, como assim? São duas vidas, né? As pessoas falam. Eu estava conversando com uma pessoa, minha vida secular, minha vida profissional. Não, peraí, isso aqui é igreja, isso aqui é secular. É a vida do domingo e é na segunda-feira. Vamos juntar tudo, eu acho bem legal. A proposta do... Que perfeito. Pastor Lei Pai. Rapaz, tem que perguntar a ele. São dois filhos. Né? São dois filhos. O Natan tem 28 anos e o Adriel tem 20 anos. E o filho é um desafio, né? A gente começa a cuidar quando é criança, beija, abraça, de repente quando você abrir os olhos, eles são com 18 anos, tomando as decisões deles. Eu penso que até no meio evangélico há um erro muito grande da gente atribuir um insucesso da decisão de um filho ao pai. Eu já vi muita gente falar isso, porque o filho está assim, porque o pai não fez o que tinha que fazer. Então, eu já vi muito desse tipo de julgamento, eu acho terrível, porque Jesus conta uma parábola, e eu me agarrei nela, para viver com mais tranquilidade, não me eximindo das minhas responsabilidades. Mas a parábola do filho pródigo é aquilo, 2 filhos, um escolheu um caminho, outro escolheu outro. Então, aí você olha, o pai teve culpa? O pai não teve culpa, é decisão dos filhos. Então, eu falo com os meus filhos abertamente o que eu preciso falar, mesmo com um casado, tem 28 anos, tem a vida dele, falo no mesmo tom de voz que eu falava quando ele era solteiro, naturalmente, falo com o solteiro também e vou vivenciando. Em que momento você se sentiu mais confrontado com essa... Quando você se surpreendeu? Eu estou falando isso porque eu me surpreendi. Eu tive um momento, aquele momento, né, Belinha? Aquele momento, dizer, peraí, eu tenho um filho que tem uma ideia, que tem uma cabeça, que tem uma filha que pensa... Porque a gente vai nesse fluxo, né, natural que você colocou. É criança, que você brinca. E a gente esquece. E a gente desenha. Isso é que a gente desenha. Parece que eles nunca terão autonomia, né? Exatamente. Você teve esse momento? Eu tive esse momento, mas essa nuvem, né, nebulosa caiu logo. Né? Talvez porque fui criado com 11 irmãos, isso deu pra gente muita autonomia. Certo. Porque assim, era todos por um, e um por todos, mas tinha um momento que tu tinha que se virar sozinho. Então, eu cresci nesse ambiente de família grande, de dividir, eu não pegar todo o pão da mesa. Então até hoje eu tenho o hábito de sempre deixo um pedaço para quem está antes de mim. E
Isso fez essa nuvem da idealização familiar cair logo, né? Fez essa escama cair logo. Mas num momento eu percebi que quando meu filho começou a tomar as decisões dele, primeiro o mais velho, tomar as decisões, eu fiquei, ué, mas caramba, a igreja não falou que hora vai voltar. Assim. Aí eu me dei conta que ele tinha 18 anos. Aí André, não, cadê o Natan? Ai, cadê o Natan? Mas fica, né? Nós ouvimos. Você vai dormir? Você já tem 18 anos. Você vai dormir, é ótimo. Você vai dormir. Ele já tem 18 anos, já é um homem. Eu estou feliz que ele tem. Entende? Aí eu já comecei a colocar isso para ela. E os dois filhos, eles fizeram isso assim. Fizeram a gente acordar muito rápido em relação a isso. Eu sempre procurei dar autonomia para eles, isso me ajudou, talvez pela criação. Sim. Eu comecei a trabalhar há 14 anos, mas com 11 anos, 10 anos eu já vendia, trocava garrafa por pintinho, vendia picolé, fui para a luta. Então, eu procurei desenvolver neles certa autonomia, e essa autonomia ela não vai só nas finanças, ela acaba abarcando tudo, né? Sim, sim. Então você diz que você participa ainda da vida deles, né? Sim. Tá ali, presente e tal, fala com eles ainda. Qual o momento que eles dizem assim, não, pai, peraí, alto lá. Aqui não, aqui sou eu quem... Tem esse momento? Rapaz, eu procuro não ser um pai invasivo, Ok. mas não sou omisso. Uhum. Se eu ver errado, ele pode ter 40 anos. Eu vou falar com a mesma tranquilidade. Se ele falar para mim, aqui não, a responsabilidade é tua, mas a minha de falar, entendeu? Eu vou falar. Eu não vou jamais, não se trata de agressão, de punição, mas se trata da minha responsabilidade. Nunca deixa de ser pai, né? Nunca deixa de ser pai. Mas as mães têm assim uma preocupação um pouco maior, né, em participar desses processos ou não? Sim, com certeza. As mães sabem que não dormem, assim, admiradas. A natureza mesmo, né, da maternidade. E acho que esse equilíbrio é importante, né? É importante até porque quantas vezes o próprio Aécio, como pai, que vê diferente em alguns momentos, a maneira de você lidar, então me ensina, fala, não, bem, calma, deixa fazer, sabe? Então, tem esse equilíbrio, e às vezes eu vou, aí é uma hora que eu preciso dizer, ó, precisa ter mais sensibilidade aqui, ó, faz, e aí a gente vai caminhando juntos. Ele vai construindo, né, esse ambiente desafiador, para mim ser pai é desafiador. Eu digo sempre, eu não abro mão, falo com meus filhos, eu não abro mão do direito de ser pai. E você não deve abrir mão do dever e do direito de ser filho, né, é de ambos. Agora, eu vejo que o que a gente está vivendo hoje é tão desafiador para o campo familiar que tem hora que a gente diz assim, meu Deus. Há uma desconstrução. Não é? A desconstrução do ideal familiar. Mas tem que transitar. Você acha que alguns pastores podem ser presos? Rapaz, nesse mundo, Tudo é possível. nesse Brasil de meu Deus, a gente está vendo tudo trocado. Que é o desespero, pastor. Valeu, meu amigo. Obrigado. Meu bem. Muito obrigada. Que bom estar contigo. A alegria é nossa, minha também. Obrigada, que honra te receber. Poxa, prazer é meu. Um abraço, pastora Andréia, os meninos, essa família e a igreja Nasci para Deus. Deus abençoe vocês. Então, minha gente, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Logos On Time. Esse programa, digamos assim, podcast, que está oferecendo aí a você uma oportunidade de pensar a vida pela lente da espiritualidade. Deus abençoe e até lá.